Oi, professor e colegas. Meu nome é Andressa Ramos Dionísio, eu sou do grupo 10, juntamente com a Emily da Silva Campos e a Tâmara Tavares de Moraes. Escolhemos como tema para esse trabalho parricídio e o artigo aqui, ele tem como título, abre aspas, ninguém esquece uma coisa dessas, fecha aspas, problematizações sobre parricídio e hospitais de custódia. As autoras do artigo são Marcela de Freitas Emerim, ela que é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e Meredith de Souza, ela que é doutora em psicologia com pós-doutorado em Coimbra e professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Dentre os objetivos aqui do artigo, temos primeiro a apresentação de análises de discursos de internos que cometeram parricídio internados em HCTP. HCTP é uma sigla que designa hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico e, em um segundo momento, problematizar as instituições destinadas a tratados que praticam delitos e são inimputáveis perante o direito penal. Um resuminho básico aqui, gente, é que o artigo ele traz do louco infrator que é inimputável para o direito e que, por medida de segurança, é internado em hospitais psiquiátricos. A análise aqui, então, ela é feita partindo dos indivíduos que cometeram parricídio. Analisando historicamente, as mudanças elas iniciaram na Itália nos anos 70 com o fechamento dos manicômios. E essas mudanças elas exerceram influência também para outros países, dentre eles o Brasil, que a partir da Constituição de 88, a criação do SUS e a criação do movimento antimanicomial, promoveu uma reforma psiquiátrica no Brasil. Essa reforma, ela modificou a atuação dos profissionais, como médicos e enfermeiros, no tratamento daqueles que possuíam transtornos mentais. Em 2001, por exemplo, foi aprovada a Lei número 10.216, que passou a regulamentar os direitos das pessoas com transtornos mentais e determinou a extinção progressiva dos manicômios. Essas modificações, elas chegariam, então, posteriormente aos hospitais psiquiátricos de custódia. Já eu explico o que são. Vale ressaltar aqui também que com a extinção dos manicômios, surge programas de assistência à pessoa com sofrimento psíquico, os quais eles garantem atendimento que antes não era fornecido pelos manicômios, né? Visto que esses programas eles visam não somente o acolhimento do doente, mas o seu acolhimento na sociedade. Então, gente, hospitais psiquiátricos de custódia diz respeito a manicômios judiciários. São instituições destinadas ao abrigo de pessoas submetidas a medidas de segurança que cometeram um ato ilícito sem possuírem, no momento do delito, discernimento satisfatório para saber o que estavam fazendo, né? Eles não possuem discernimento satisfatório sobre os seus atos. E que, por serem inimputáveis para o direito penal, como eu já havia dito, são aplicadas a essas pessoas, medidas de segurança que consistem na internação nos ditos hospitais psiquiátricos. Infelizmente, essas pessoas são reduzidas a um único comportamento agressivo, sem possibilidade sequer de defesa, em internações compulsórias que chegam a mais de 30 anos, gente. E em caso de omissão, pode chegar a uma prisão perpétua, né? Eles ficam internados durante toda a vida. No artigo é abordado os problemas judiciais que envolvem as pessoas com transtorno mental. Um indivíduo com transtorno mental que comete delito, segundo o artigo, ele não é acolhido. E apesar de ser absolvido por não possuir culpabilidade, ele é punido via internação compulsória em uma instituição penal. O artigo, ao tratar do crime de parricídio, cita que este gera ainda mais mobilização social e indignação, tendo em vista que este crime é diretamente associado e ligado à loucura, como é visto por discursos do tipo, só um louco mataria pai e mãe. A fim de demonstrar algo na prática, o artigo ele traz também a investigação de um HCTP, a partir dos depoimentos dos internos que cometeram parricídio. São eles João e Pedro. E eu vou estar falando bem brevemente de cada um deles, começando por João. Então, gente, João, ele diz entender o posicionamento, os julgamentos que normalmente ele recebe de seus familiares, das pessoas, da sociedade em si. Pois, como ele mesmo disse, não foi algo como roubar uma barra de chocolate em um supermercado, mas sim tirar a vida de um ser humano, do seu próprio pai.
João também diz que consegue se perdoar. Ele entende que no momento do ato cometido ele não possuía discernimento, ele estava totalmente fora de si por causa das drogas. Ele diz: um fator que ele também abordou, que também acho importantíssimo citar, é que o médico perito é um dos profissionais que menos tem contato com os internos. Por isso, na visão dele, esse não seria o mais capaz de fazer e apresentar um laudo ao juiz. Quem deveria fazer isso é o médico que, pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez na semana, estava ali presente para saber como é o cotidiano e como está a relação dele ali dentro daquele ambiente, né? Outra avaliação é a de Pedro. Ele é um parricida, morador também de um HCTP, e foi observado que ele não se parecia em nada com o que estava descrito no processo sobre ele. Com uma voz doce e cordial, assim, observou o avaliador, né? O que estava descrito nos arquivos sobre ele e o homicídio cometido não batia com sua presença tão mansa. Pedro, internado há mais de uma década por ter matado seu pai, descreve os autores que ele parece conformado e como um louco infrator segue sem data para ser liberado, pois segue sendo de certa forma julgado, entre aspas, pelo crime já cometido e por todos aqueles que potencialmente pode vir a cometer, tendo em vista o princípio da presunção da periculosidade para os inimputáveis. O manicômio judiciário e os hospitais psiquiátricos surgem com a demanda de uma prisão de caráter especial. Essas instituições acabam abrigando dois fantasmas do imaginário social, o louco e o infrator, sendo que abrigam também um conflito entre saber e saúde. Segundo a teoria de Foucault, os juízes do direito e os pesquisadores, por terem o direito de dizer o saber, exercem poder sobre esse louco infrator. Há o fator ainda mais evidente quando falamos do louco infrator que cometeu um dos maiores crimes perante a sociedade, que é o parricídio. Partindo dos depoimentos e dos fatos da vida dos entrevistados e de Pierre Rivière, que teve seu caso analisado por Foucault, ambos apontam motivos para terem cometido parricídio, sendo para se defender e para proteger os pais ou por vontade de Deus. De tais fatos surgem vários questionamentos, e um deles, e o mais forte, é que esse delito acompanha um indivíduo por toda a sua vida, e esses são lembrados por esse único ato infracional. As autoras, elas trazem um alerta, né, sobre a continuidade e a generalização que abarca o louco infrator nas instituições, um pensamento hegemônico e universal que torna os internos uma massa desconsiderando suas particularidades, sendo que esses são submetidos a uma mesma rotina, mesmo horário e mesma terapia. E nas palavras das autoras, estando em um mesmo lugar social, de louco criminoso, possuindo a mesma atribuição de perigoso e tendo o mesmo destino, o trancafiamento. A esse louco infrator é atribuída uma periculosidade presumida na qual, uma vez considerado perigoso, sempre será perigoso. Teoria que é apontada por Foucault como uma noção de descontinuidade.